Olá, amigos e amigas, mais um bate-papo, uma live da nossa série Mulheres Poderosas Conquistando Espaços. E como é sempre bom lembrar, quando a gente está aqui conversando, você está recebendo as dicas, vai assistir, vai compartilhar, vai se inscrever no canal, vai dar sugestões se você achar que essa série é legal e até falar, olha, convide outra pessoa, eu teria o maior prazer em trabalhar com essa pessoa, conversar com ela e conhecer as mulheres poderosas. É importante também voltar em toda vez que eu converso aqui, eu sempre falo, não vamos conversar com uma super mulher, nada daquela pessoa que a gente fala que está construindo alguma coisa a partir de poderes mágicos. Não, uma mulher que, através do seu trabalho, através da sua dedicação, através do que é, conquistou um espaço que estava lá, ou que era dela, ou que estava ocupado, ou que estava desocupado, e ela foi lá e conquistou. E a partir disso se tornou poderosa. E hoje nós vamos conversar com Mariana Aldi. A Mariana Aldi é uma profissional, né, uma fisioterapeuta, e eu vou deixar para ela também contar um pouquinho dessa questão terapeuta, porque ela trabalha com alguma coisa que eu não tinha nunca ouvido falar, mas de repente ela está fazendo a diferença para muitas pessoas, para melhorar a autoestima das pessoas. Como é que ela faz isso? Ela mesma vai contar. Bem-vinda, Mariana, ao nosso bate-papo. Quem é você, Mariana? Diga um pouquinho do que é você e explica um pouquinho para quem vai assistir o que é que você está fazendo que é tão gostoso de a gente saber. Vamos lá, Mariana, Vamos palavra lá. sua. Bom, primeiro quero agradecer o convite, Armando. É um prazer estar aqui com você e poder falar da minha profissão, daquilo que eu faço, daquilo que eu estou no dia a dia. É sempre muito gratificante para mim. Bom, meu nome é Mariana Aldi, eu estou com 40 anos atualmente e eu estou na minha profissão já há 17 anos. Apesar de ser fisioterapeuta, a minha graduação é fisioterapia, não sei se todo mundo conhece isso, mas a fisio ela dá um leque muito grande na área de trabalho, seja em hospital, seja reabilitação, seja preventiva, saúde da mulher, que é a área que eu sempre me identifiquei desde a faculdade. Então, já na faculdade, eu sempre trabalhei com grupo de gestantes voluntário, gostei de trabalhar desenvolvendo a autoestima de muitas mulheres, e no decorrer desses anos, desde a minha formação, eu sempre quis trabalhar com mulher, é o meu público-alvo. E aí, tive a oportunidade de trabalhar, na minha própria clínica desde o início, comecei já abrindo uma portinha, tive a ajuda dos meus pais no começo. Minha mãe é psicóloga, então ela já tinha o espaço dela e eu consegui uma sala no mesmo local. E aí comecei a trabalhar com estética, principalmente. A especialização da fisioterapia, que trabalha com essa palavra estética, que é muito conhecida atualmente, chama fisioterapia dermatofuncional. Então, é uma área da saúde da mulher que cuida especificamente da autoestima delas. Então, dentro da minha formação da fisioterapia dermatofuncional, a gente aprende massagem, modelagem corporal, tratamento de gordura localizada, flacidez de pele, limpeza de pele, é o que as pessoas mais conhecem dentro da estética. Só que atuando nessa área, você começa a encontrar algumas dificuldades importantes, principalmente quando a gente trata com mulher. E qual que é a maior dificuldade? Por que que essa mulher ela vem procurar especificamente um tratamento estético? Não é só aquilo que a gente olha. Então eu acabei aprendendo a desenvolver um olhar para além daquela queixa que a gente está tratando externamente, porque aquilo tem uma causa. E eu gosto de comparar o que eu faço com o que a medicina faz hoje. Porque a gente escuta muito falar, ah, fulano está doente, está tomando medicação para tratar. E aí eu gosto de trazer uma reflexão. Eu falo, peraí,
Se a pessoa está doente, ela está manifestando um sintoma, é claro que a gente não pode generalizar isso para todas as patologias, mas eu estou tomando a medicação para retardar a evolução daquela patologia ou ela está atuando na causa que desenvolveu aquilo. E assim também é na estética. Então, meu paciente ele está com o volume, eu vou falar a queixa principal da galera, que é o volume abdominal, gordura localizada, especificamente ali, Mariana, eu quero reduzir gordura do abdômen. Mas espera aí, o que que levou ela a ter aquela gordura abdominal? Vai adiantar eu pegar uma super tecnologia, que a gente tem hoje diversas no mercado, aplicar nesse abdômen e não tratar a causa do que está levando ela a acumular gordura abdominal? Porque existem várias causas. Então, existe a causa emocional, principalmente, existe a causa patológica, que pode ser o desenvolvimento de um hipotiroidismo, que vai levar a uma alteração hormonal, pode ter a menopausa, que já está chegando e leva a alteração hormonal feminina também, pode ser a falta de conhecimento do que o alimento errado está fazendo para aquela pessoa. Então, tem diversas causas. Só que a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende isso no curso especificamente. Na hora que você está ali junto com o teu paciente, você começa a identificar que aquela tecnologia que a gente pagou carésima para tratar aquele paciente não é suficiente. E aí você precisa ir além. Quero te contar uma história que você me fez lembrar e eu comecei aqui a lembrar. Muito antes de casar, eu tive uma namorada que o pai dela gostava, era gordinho, e o pai dela gostava de ir todo sábado à tarde para uma aquela naqueles espaços, né, para você tirar o calor do corpo, né? Ele ia para um lugar para fazer isso, tá? Então, É, tá falhando até a memória como é que chamava aquilo, né? O lugar. E ele ia para lá e às vezes eu ia um pouquinho mais cedo, porque ela estava na escola, ou estava num grupo de trabalho dela, e ele me convidava para ir para o local, né? E tudo bem, ele ficava lá, ele ficava dentro da sauna, né? Quer dizer, aquele tal. local tinha sauna, ele ficava dentro da sauna horas. Eu sentava ali naquelas cadeiras de descanso, eu sempre fui magro, nunca fui muito gordo e tal. Pô, eu vou ficar na sauna ali? Não, não dá. Eu ficava um pouquinho, ficava na cadeira de descanso, chegava até a dormir naquelas cadeiras que tinha na sauna. Aí tudo bem. Puxa, ele chegava e ficava todo contente. Olha, eu acho que eu devo ter perdido hoje uns 2 quilos, não sei o quê e tal. Tá bom. Aí, algumas vezes, em alguns sábados, ele convidava e me convidava para a gente ir numa pizzaria e comer. Bom, tudo bem, vamos. Ele comia, ele, sozinho, uma pizza inteira. Isso no mesmo sábado que ele tinha perdido dois Feito a sauna. na sauna. Quando você começou a contar dessa questão da causa, né, eu comecei a olhar e lembrei dessa história. Falei, gente, e aí está uma dica muito importante. Quando você está precisando fazer alguma coisa e está servindo não só para homens, como para mulheres, né? Principalmente, você fala das mulheres, mas está servindo para nós homens também, Homens e mulheres, homens e isso. mulheres. Que é que você está fazendo, né? Você está atuando na consequência do problema ou na causa, né? E isso é muito. Exatamente. E aí o que acaba acontecendo? A maioria das pessoas não entendem que o fator causal é o que determina o resultado daquilo que você tem por queixa. Sim, Então, muitas vezes eu me senti investindo conhecimento, tecnologia para auxiliar o resultado desse paciente, mas o paciente não fazendo a parte dele para tratar definitivamente aquilo que incomoda. Então, eu comecei a ir mais além. Aí eu fui estudar além da estética tecnologia, vai para a área da integrativa, que é o que eu amo fazer. Integrativa é você desenvolver o teu olhar para o ser humano como um todo, principalmente da área da saúde integrativa que eu atuo. Então eu comecei a estudar o corpo humano além da tecnologia, além da parte da queixa principal, ir para a parte emocional. E aí consegui juntar vários profissionais para me auxiliar nesse processo, tanto que o nome da minha é Estética e Saúde Integrada, porque eu sempre acreditei no trabalho em conjunto.
Eu não acho que a gente desenvolve um trabalho sozinha. Então, dentro já do meu espaço, eu queria nutricionista, eu queria atividade física, eu queria, além da massagem, terapia. Por quê? Porque eu conseguia pegar esses profissionais e falar assim, olha, esse paciente ele precisa disso, disso, disso para poder resultar nisso aqui. Não é somente a tecnologia em si que vai favorecer o resultado que ele quer. A gente precisa trabalhar o que está sendo o gatilho dele para levar para ter a resolutiva que ele está tendo. Então, para eu também não me sentir enxugando gelo, porque me incomoda não dar resultado para o paciente, e aí eu comecei a ir além disso. E aí, nesses 17 anos, eu juntando todos esses profissionais, eu acabei criando uma metodologia de emagrecimento. Hoje o método chama Plano M, Emagrecimento e Autoestima. Dentro desse Plano M, eu sou responsável, sou mentora do produto em si, eu vendo isso para o meu paciente, no qual eu consigo atuar em todas essas áreas. Não que eu sou a psicóloga, ou eu sou a nutricionista, ou eu sou a educação física, não. Mas eu coordeno uma equipe em prol da saúde do meu paciente. E aí Bem, eu olha, consigo resultado na causa. olha só que coisa gostosa que você está contando, e que para quem vai assistir esse nosso bate-papo, como é gostoso a gente entender que uma pessoa não está somente resolvendo tudo. E eu acho que é ali, por isso que eu falo das mulheres poderosas. Você teve a capacidade de estudar tudo isso e pegar. Eu lembro bem de uma situação, tá? O meu médico, né, chegou para mim, um dos médicos que me colocou, falou: olha, o que você deve evitar, né? Você comer carne muito gordurosa, né? Para você não é bom, não sei o que e tal, né? Aí eu até brinquei com ele, mas uma picanha. Ele falou: olha, de vez em quando, vai lá, come a picanha. Não tem problema. Você não pode comer sempre, né? Então, essa história que você está contando mostra para algumas pessoas que esse trabalho de conjunto, ou seja, eu tenho que prestar atenção em quase todos os processos e como você fala. Qual a vantagem disso? Autoestima. Quer dizer, não é simplesmente cortar um determinado produto, um determinado alimento, mas fazer alguma coisa. Você já respondeu a primeira pergunta, né? Que é justamente das mulheres, que o que elas estão fazendo para essa mudança? Você já está começando, você já respondeu. Então, eu vou passar para a segunda pergunta, que diz respeito a justamente esse trabalho. Na sua trajetória, tá? Você já contou também algumas coisas, mas tem aqueles pontos marcantes. Olha, aqui foi marcante, que você podia contar para mim e para quem vai assistir, seus pontos marcantes que foram aquilo que te trouxe até este momento da sua vida. Seu Armando, da mesma forma que eu passo para uma cliente minha, que é importante ela comemorar cada conquista, eu comemoro cada conquista minha. Então, eu acho isso fundamental para o crescimento de cada um. Então, por mais. E eu sou muito grata, principalmente, aos meus pais. Tem gente que eu vejo que bate no peito e fala assim: ah, eu ralei sozinha, eu vim do nada, eu consegui isso, isso, isso. Legal, bacana. Só que também tem gente que teve apoio. No meu caso, eu tive, graças a Deus, eu nunca precisei trabalhar na minha vida para pagar uma faculdade. Eu recebi isso dos meus pais, eu sou muito grata a isso, eu valorizei tudo que eu recebi deles. Assim como eu tive dos meus pais o meu primeiro kit de trabalho, que foi um creme, uma maca, porque eu atendia de casa, eu ia nas casas eu fiz atendimento, eu não tinha minha clínica quando eu comecei. Então, o ter uma sala dentro do espaço da minha mãe também foi um grande presente. E eu tenho muito orgulho de falar disso, porque são momentos, o que é marcante para mim? Eu saí da minha maca portátil, que ficava no banco de trás do meu carro, que eu tinha que carregar no braço. Eu descarregava na casa da minha paciente, eu descia, eu atendia ela, voltava, vinha para a clínica, atendia, ia domiciliar em vários lugares, até eu falar assim: não, hoje eu estou com o meu espaço, eu não tenho mais tempo para ir domiciliar. Hoje a clínica está pedindo que eu fique presencialmente aqui muito mais tempo. Então, isso para mim é marcante, sair do domiciliar e ficar no meu espaço físico é muito importante.
E o segundo ponto importante foi a possibilidade que eu tive de investir em estrutura física, porque eu recebi um espaço para atender, só que eu tripliquei o tamanho dele. Então, hoje, na parte estrutural, eu consegui, através do meu trabalho, investimento, construir mais 2 andares de clínica para ter junto comigo mais profissionais agregando naquilo que eu acredito. Então, isso para mim foi um outro grande ponto importante, ter mais pessoas junto comigo, poder ter mais gente circulando dentro do meu espaço, agregando muito mais serviço e oferecendo muito mais resultado. Então, são pontos importantes no qual eu sou muito grata e eu comemoro isso, é, por ter recebido um início de ajuda dos meus pais, mas eu ter conseguido prosperar isso cada vez mais. Então, são pontos muito importantes para mim, são muito marcantes para mim. Se eu quiser, como eu sempre faço, que é o meu aprendizado é quando a gente recebe alguma coisa, valoriza esse processo de receber, porque as pessoas fizeram isso para você não porque tinha obrigação, mas querido, olha, Não. eu tenho potencial, você vai, eu te ajudo. Eu acho que isso é Sim. muito legal a gente ver a ajuda, né? E E aí, só, Armando, um parênteses importante, sem interromper, não, eu recebi tanta ajuda nesse sentido, tantas portas abertas de pessoas que me ajudaram, que eu sou assim com as pessoas. Então, com quem trabalha comigo também, eu sempre acolhi debaixo da asa e ajudo a crescer. Então, o que eu tinha do meu espaço antigamente, só funcionários trabalhando para mim, hoje, o que eu fiz nos meus espaços? Eu arrendei os espaços para pessoas que saíram, às vezes, de uma CLT e viraram empreendedoras, e aí eu ajudo a crescer. Falo, olha, segue esse caminho assim, 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 que é assim que você vai trabalhar como profissional empreendedor. Então, o pessoal hoje que trabalha comigo não é funcionário, elas são parceiras e empreendedoras dentro do meu espaço físico também. Elas empreendem dentro do negócio. Então, eu acho que isso para mim é muito importante. Eu valorizo muito esse relacionamento de ajudar, porque eu também tive muitas mãos estendidas para mim. maravilha. Olha, a, era uma outra pergunta que eu estava fazendo, você já está começando a colocar. Você incentiva as pessoas a serem empreendedoras. Você Sim, incentiva as pessoas a buscarem os caminhos que elas desejam. E outro dia, eu conversando com um amigo meu, que já faz muito tempo que ele trabalha como servidor público, ele é funcionário público. O sonho dele era ser funcionário público. Alguma coisa errada nisso? Muito pelo contrário, nenhum. nenhuma. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo, continue. Bom, eu não quero ser um empreendedor, eu quero continuar trabalhando como um profissional registrado com carteira assinada dentro de uma empresa. Parabéns. O importante é. E que bom que tem pessoas assim. Eu acredito que isso é fundamental, porque senão a vida não gira, uma empresa não acontece, por exemplo. Então você vai ter pessoas que elas têm a capacidade de liderança e tem pessoas que não têm a capacidade de liderança, mas que elas são excelentes executoras. Elas são excelentes em processos e graças a Deus tem essas pessoas. Então, eu acho que uma coisa complementa a outra. Eu acho que não é ser empreendedor não é para todo mundo e nem ser CLT é para todo mundo. Eu acho que ambos se complementam. Maravilha. Bom, a outra pergunta, né? Mais uma pergunta aqui, que diz respeito, o pessoal já está acostumado que eu sempre anoto algumas perguntas. Essa é uma pergunta que eu faço para todas as pessoas, todas as mulheres poderosas que eu tenho o prazer de conversar. Como é que você vê o impacto das mulheres na transformação da sociedade? Seja essa transformação política, econômica, ciência, cultural, o que você poderia dizer, já que você atende mulheres, mais mulheres, né? O seu público é maior de mulheres, ou ele é exclusivo, talvez seja só exclusivo, mas como é que você vê esse impacto que as mulheres estão causando? Eu não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas Mas olha, Armando, a não era gente para escuta muito concordar, eu falar queria que sobre. nem você. Eu acho que a gente escuta tanto falar sobre a questão do empoderamento feminino, sobre posicionamento, quanto isso é importante para a mulher. Eu acho sim importante, mas gera um impacto muito positivo na sociedade a mulher se posicionar para muita coisa.
Porém, eu acho que tem havido uma sobrecarga, é o que eu tenho visto. O meu público, ele é 98% feminino. E o que eu vejo hoje, principalmente com as mulheres que eu atendo, é uma sobrecarga. Então, essa questão do posicionamento feminino, de aparecer, ele é importante, mas eu também posso me incluir nisso. Já consegui melhorar muito a questão de rotina de trabalho, descanso, agregar bem-estar. Aquilo que eu vendo para o paciente, eu aplico em mim também, porque senão não teria fundamento eu cuidar dele se eu não fizesse aquilo que eu falo. Mas o que eu tenho visto atualmente são mulheres sobrecarregadas. Sobrecarregadas com a função de ter obrigação de ser uma supermulher, de me posicionar, de estar à frente de algumas coisas, mas essa mesma mulher, ela ainda tem o mesmo papel de dona de casa, de mãe, de funcionária de terceiro turno, de chegar e cuidar da casa dela, ou seja, ela acaba ficando sobrecarregada. Então, o impacto social disso eu acho que acaba sendo um estresse muito grande, que muitas mulheres acabam vivenciando, porque aí acaba tendo uma autocobrança. Então, hoje, vendo o meu público feminino que eu atendo, eu tenho mulheres excepcionais, mas que estão à beira de um ataque de estresse. Então, eu estou tirando pelo meu público que eu atendo. Eu acho que não está tão saudável esse posicionamento feminino, não. Eu acho que as mulheres precisam soltar a carga dos ombros, que tem cliente que chega para mim, que elas chegam tão tensas e tão rígidas, eu falo assim, que pedreira que você estava trabalhando hoje? Eu falei, solta a bolsa, Uhum. solta a carga, porque aí começa a gerar estresse, sintomas de ansiedade, começa a cair cabelo, aí entra no meu serviço, começa a gerar compulsão alimentar para preencher algo que está vazio dentro. Então, eu não sei se é tão benéfico assim, todo esse posicionamento feminino, porque eu acho que o mundo ainda não está preparado para dividir função. E é claro que eu acredito que seja uma questão cultural. Vendo que o Brasil ainda tem muito peso na questão, a mulher tem um papel de que ela pode se posicionar, mas ela é dona de casa. Fora do Brasil, eu tive a experiência de morar fora um ano, morei nos Estados Unidos um ano, e eu tive a experiência de que lá o papel feminino é diferente. A divisão de funções é bem nítida, que homem e mulher realmente faz as coisas juntos dentro de casa, o trabalho pesado ainda é masculino, mas tudo é muito dividido. Agora, no Brasil, isso não acontece. No Brasil, eu vejo uma carga de que a mulher ainda tem muita responsabilidade, além do posicionamento dela empresarial, que deixa ela sobrecarregada. E você não é a primeira que fala isso, talvez não vai ser a última, e tem muita coisa que está acontecendo que a gente tem. Até a questão da, muitas vezes, e aí eu posso falar um pouco de mim, né? Da minha mãe e da minha avó, que me criaram como o primeiro, né? O primeiro filho, o filho, O príncipe. né? O primeiro homem, o primeiro neto, e eu era assim. Eu chegava na casa da minha avó, ela não perguntava para os netos o que eles queriam, perguntava para mim, o que você quer? Olha aí, tá vendo? E aí era uma coisa da lá. Mas esse é um papo que a gente pode ficar aqui horas conversando, porque tem muita coisa que ainda precisamos melhorar. Mas é importante você estar mostrando e contando para as pessoas que grande parte dos problemas que pode estar acontecendo é essa sobrecarga da ter a sua mulher. Sim. O corpo tem que ser daquele jeito, porque a influencer ou a fulana ou não sei o quê aparece, olha, maravilha, tem que ter o corpo daquele jeito. Nem todo mundo pode ter, né? Por conta, inclusive, da questão, você como fisioterapeuta, como uma profissional, sabe que o corpo não é, todo mundo vai ter do mesmo jeito, né? E aí Não. você criar. E as pessoas precisam aceitar que existe um processo de envelhecimento acontecendo e não tentar se modificar tanto. Então, apesar de Mariana trabalha na área de beleza, dermatofuncional, atuo com emagrecimento, um diferencial muito grande que eu valorizo para cada paciente é aceita o jeito que você é. Não tenta se modificar, porque até esse excesso de modificação que a gente vê hoje em dia, porque o padrão do queixo, porque a boca tem que estar alinhada, porque o corpo tem que ser. Gente, peraí. Cada um, Deus te fez perfeito, cada um ali é de um jeito, com as suas características, e cada um tem a sua beleza. Então, a primeira coisa para
trabalhar essa autoestima é tirar a questão da comparação. Porque quanto mais há comparação, mais há necessidade de modificação. E aí, menos autoestima. Então, é isso principalmente que a gente tem que trabalhar com os pacientes. Maravilha. Bom, agora, ó, nós já estamos aqui conversando e vai andando. Aquelas perguntas eu já vou tendo que alterar. Estão duas questões agora que eu vou juntar, né? Que é, primeiro, o que você já respondeu um pouco, a representatividade da mulher na cultura, na política, em todos os lugares. Também tem os excessos, né? A mulher tem que ser daquele jeito, ela tem que estar fazendo isso. Além de tudo, tem que ter o famoso terceiro turno. E o homem tem aquele papel de que olha, não se envolva nisso, né? Não aprende a fazer isso, né? Mas depois Uhum. do tempo você aprende e começa a dividir, como você disse, essa influência, essa coisa cultural, aos poucos vai mudando. Ainda Sim, temos, né, muito a um caminho construir. longo. Exatamente. Uma pergunta é a pergunta que já vamos encaminhando para o final do nosso bate-papo, seria: que dicas, não conselhos, que dicas você dá para que as mulheres, né, tenham, comecem a fazer essa transformação que você trabalha tanto? Quais são as dicas? E vou fazer a pergunta assim: que dicas você daria para as mulheres que desejam quebrar essas barreiras nas suas carreiras, na sua vida, e ocupar um espaço que, por exemplo, não, que você mostra que está ocupando? Que dicas você dá para essas mulheres? Armando, eu acho que é uma dica específica, que é o que eu falei sobre a não comparação. Ó, Porque eu acredito que a não comparação te beneficia naquilo que você realmente sonha para si. Quando a gente começa a se comparar, a gente perde a nossa essência, porque aí gera concorrência, gera sentimento de incapacidade, de não prosperidade, de achar que não vai conseguir aquilo. Então, primeiro, inspirar em outras pessoas, as pessoas é uma coisa. Comparar a sua situação atual com aquilo que você vê é outra coisa. A inspiração é algo que você não tem cultural na sua vida. Você fala, oxa, eu não conhecia aquilo. Que bacana, vou me aprofundar. Como que eu posso, de repente, agregar isso para minha vida? Agregar. Mas aquilo que o outro é do outro. A gente nunca vai conseguir ser igual. Então, eu acho que a dica principal é não comparação. Inspiração é diferente. Então, a gente pode se inspirar como modelos, buscar conhecimento para aquilo que você deseja para si, mas não comparar a sua situação atual com aquilo que você vê, porque isso vai atrapalhar seu processo de autoestima. E a autoestima todo mundo pode ter, independente do posicionamento que ela vive. Se ela é empresária, se ela é dona de casa, se ela é casada, se ela é solteira, se ela é mãe, se ela não é mãe. Eu acho que todo mundo pode ter autoestima, desde que não haja comparação e que você use a sua intuição para aquilo que você sonha, para aquilo que você deseja, para o seu desenvolvimento pessoal. nossa, maravilha. Essa dica aí hoje está. Então, quem vai assistir, e eu estou satisfeito, porque fala alguma coisa que eu, como profissional, que tenho trabalhado com mentoria e utilizo a programação neurolinguística, né, a PNL, eu sempre falo: não se compare com ninguém, você é único. Felizmente, você é único. Né? Graças a Deus. Exatamente. E ainda eu brinco, se todo mundo pensasse fosse igual, que graça teria, né? Não tem graça nenhuma, né? Se tudo acontecesse com você já sabendo. E essa sua dica é fantástica, e eu acho que muita gente que vai estar assistindo vai poder chegar e parar para refletir. Peraí, eu posso me inspirar como eu me inspiro no que algumas pessoas conquistaram, para não ficar inventando a roda, né, que a gente diz, né? Não preciso inventar a roda, mas eu não vou copiar, eu vou me inspirar, como você diz. Inspirar. E a experiência dele, aquilo que ele está falando, trazer para dentro de mim e botar do meu jeito, né?
Tem uma música que eu Exatamente. gosto muito, é My Way, né? Que eu lembro, My way. toda vez que eu lembro dessa música, eu que eu fui, inclusive, buscar, não sou muito bom no inglês, então eu fui buscar a tradução, e eu fico emocionado, porque é do meu jeito. Eu vou Exatamente. sofrer, eu vou conquistar, eu vou fazer, vou ter meu tempo, mas é o meu jeito, tá? O meu caminho, Exatamente. minha forma, porque é isso que faz com que eu cresça enquanto pessoa, né? E essa dica que você está dando serve para homens, mulheres, para todo mundo que possa ter essa visão. Porque a gente começa a ter uma visão diferente de mundo quando você faz isso. Quando você olha o mundo, como você está dizendo para todo mundo, você começa a olhar para você e você está olhando para você e a relação que você tem com o mundo que está aí. Sensacional. Eu fico muito feliz com esse trabalho. E começou com uma ideia simples, alguém chegou e falou: Nossa, a gente passa pelas mulheres, às vezes na rua, ou pelas pessoas, não sabe o que elas estão construindo. Mês das Mulheres, série, Mulheres Poderosas Conquistando Espaços. Foi assim, peguei aquela ideia daquele rapaz, que tinha conhecido algumas horas antes, e coloquei, e aqui estou. E olha, para mim está sendo assim um aprendizado muito grande. E agora eu vou agradecer, deixar você para suas palavras finais, agradecendo esse, esse momento maravilhoso que a gente teve aqui de conhecer e você, Mariana, um pouquinho mais. Eu acho que as pessoas que vão assistir também vão se encantar com esse trabalho. Então, nessa série, conversamos com Mariana. Suas palavras finais, Mariana, para depois a gente fazer o encerramento. Eu agradeço, Armando, você ter convidado para eu participar, para eu poder falar um pouquinho daquilo que eu acredito e poder fazer com que isso chegue a outras pessoas é muito gratificante também, porque eu acredito que se cada um tiver a tua essência, cada um acreditar em si e trabalhar a sua autoestima, é capaz de mudar o seu mundo ao seu redor. Então não é o mundo todo, mas é o seu mundo. Quando você muda o seu mundo, você está bem com todo mundo. Então é a dica que eu dou. Maravilha. Muito obrigada. Obrigado a você. E terminamos hoje esse bate-papo com a Mariana Aldi e aguardem o próximo convidado aqui neste canal. Até mais.